eu não posso orar por ele, porque ele mata e ele tem ordem dos principais do Sinédrio para prender a um grande preço. E Jesus diz, vai Ananias, porque ele agora para mim é um vaso escolhido. Aí Jesus diz uma palavra, irmãos, Jesus diz, e eu mostrarei a ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E aqui ele está dizendo, ele já está relatando, ele já tinha feito viagens missionárias, já tinha pregado o evangelho, já tinha discursado no Areópago, e agora ele está falando para a igreja que está em Corinto, uma grande realidade difícil de aceitar, que até mesmo nós não aceitamos, mas a graça de Deus nos capacita a aceitar estas realidades. Então esse é o tema, realidades difíceis de aceitar, mas a graça de Deus nos ajudará. Amém, meus irmãos? Agora, a graça de Deus pode ser rejeitada também, mas se nós aceitarmos e recebermos a graça de Deus, que é uma capacidade sobrenatural de nós não nos perdermos com perdas. Enquanto o mundo está agitado, alvoroçado, está numa correria tremenda, mas você que tem a graça, por ter a graça, você também tem um fruto chamado longanimidade. E você não se cansa de esperar em Deus, não se cansa de crer que logo, logo o Senhor nos transformará e nos arrebatará para os céus de glória. E essa é a maior esperança de todo cristão. E Paulo está aqui dando um testemunho do que ele enfrentou. Este testemunho é só um pequeno testemunho de tantos testemunhos que ele passou. Naufrágio, perseguições, açoites, uma quarentena de açoite menos um. Ele foi fustigado com vara, ele passou fome, nudez, frio nas alvoragens do mar, o perigo entre salteadores, o perigo entre falsos irmãos, sim, o perigo até entre falsos irmãos. Ele foi perseguido porque ele perseguiu e agora ele está sendo perseguido. Ele passou, irmãos, situações que ele chega a dizer a esta igreja que até da vida ele desistiu, porque pensou que era o fim. Na viagem que ele fez para a Itália, para Roma, o navio que ele estava dentro, irmãos, ele não era um foragido como o profeta Jonas, ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava pregando o evangelho. Jesus deu a ele no navio 260 almas, uma congregação, o próprio navio que ele ganhou para Jesus, e ele estava fazendo a obra de Deus, mas mesmo assim Deus permitiu que um vento chamado Euroaquilão soprasse o navio e todo o navio se despedaçou. E Paulo disse, olha, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, a Jesus, mandou o seu anjo, e ele disse que nenhum de vocês vai morrer, nem um fio da vossa cabeça vai se perder, nem um fio de cabelo. Imagina, irmãos, imagina que intimidade, que comunhão, que nível de intimidade este homem tinha e desfrutava com Deus. Mas ele está dizendo, falando de realidades que nós enfrentamos também, porque nós não somos diferentes da igreja primitiva. Nós não somos melhores. Nós não somos, irmãos, filhinhos do papai diferenciados, que Jesus vai nos privar de passar por circunstâncias adversas. Pelo contrário, a nossa geração, irmãos, está passando e vai passar por grandes turbulências, porque a Bíblia diz que a natureza que Paulo compara essa natureza como uma mãe que está desde o pecado, desde que o pecado entrou no mundo, esta natureza mãe está sentindo dores de parto até o dia em que os filhos de Deus se manifestem, que é a igreja, que isso é no arrebatamento da igreja. E a natureza, ela está
dando sinais de dores de parto. Ela está dando sinais nas 4 estações do ano. Ela está dando sinais através dos mares, das ondas do mar, dos sinais no sol, do sinal na lua, nas estrelas, nos cometas, nas guerras. A mãe natureza está bradando, está avisando, porque ela também foi afetada pelo pecado. E ela está dizendo que Deus vai trazer um novo mundo do velho mundo. E que os filhos de Deus, que somos nós, que estamos neste grande útero chamado natureza, nossa alma é como bebê que vai nascer para a eternidade. Porque quando nós morremos, na verdade nós não morremos, nós nascemos para a eternidade. Aleluia, 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 glória a Deus. Mas Paulo, ele está dizendo assim para a igreja de Corinto: em tudo somos atribulados. E essa palavra tribulus, em latim, que é um peso sobre o espírito das pessoas, empurrando-as para baixo. Ele diz, em tudo somos, irmãos, ele está dizendo em tudo. É tribulação na empresa, é tribulação em casa, é tribulação. Ele está dizendo, em tudo somos atribulados. Mas não angustiado, não dê lugar à angústia. Jesus disse, no mundo tereis, e o que mais? Tribulações. É o contrário do que uma grande parte dos pregadores prometem hoje para a igreja, Neide. Eles prometem um mar de rosas. Eles prometem uma vida fantasiosa. Um evangelho fantasioso. Aquela menina, esqueci o nome dela agora, que gravou aquele hino, Evangelho de Fariseus. Quem lembra o nome dela? Lá do Amazonas. Quem lembra? Eu sei que é um nome esquisito, ela tem, Rauê, não sei. Irmãos, tudo bem, mas vocês percebem pequenos pedaços, pequenas verdades que contém na música que o Espírito Santo deu para ela, o quanto incomodou a maioria dos pregadores modernos. Eles se manifestaram porque isso mexe com o bolso deles, principalmente aqueles que cobram um cachê exorbitante para pregar em grandes eventos. Mas eu sinto, irmãos, que Deus está enojado de profissionais. Então, está se criando através desses pseudos pregadores um evangelho de facilidades. E a maioria do público que está ouvindo não tem maturidade suficiente para suportar as crises, para suportar as lutas do dia a dia. E quando alguém, por milagre, aceita a fé e vem, ela descobre que a vida com Cristo não tem nada a ver com a maioria das mensagens que se prega hoje. Um grande avivalista chamado Leonardo Cavenhill, ele disse, e olha, irmãos, ele disse, e eu concordo com ele, se você quiser concordar, glória a Deus por isso, ele disse que se Jesus pregasse a mensagem que a maioria dos pregadores pregam hoje, ele nunca teria sido crucificado. Isaías, ele começa a pregação no capítulo 53, porque muitos querem likes e crédito. Mas Isaías disse, quem deu crédito? A nossa pregação. E a quem se manifestou? O braço do Senhor. E ele começa a falar do Cristo, do servo sofredor. Ele diz que Jesus veio de uma raiz seca. Aleluia. Ele diz que Jesus não tinha parecer e nem formosura, mas tem uma coisa, ele diz, ele foi humilhado, como ovelha muda foi levada ao matadouro, mas pelas suas feridas a igreja está sarada. Mas ele diz, quem deu crédito? Quem deu like à nossa pregação? Quantos seguidores ganhamos? Aleluia, aleluia,
Aleluia. Então veja só, meus irmãos, veja só. Verdades difíceis de aceitar, mas a graça nos ajudará. Primeira verdade. Quanto mais leve for a nossa cruz, mais fraco será o nosso testemunho. Vou repetir, hein? Hoje é doutrina, hein? Aleluia! Quanto mais leve for a minha cruz, mais fraco será o meu testemunho. Jesus dá testemunho de um servo da igreja de Pérgamo chamado Antipas. E esse Antípater, que é contra todos, ele era contra todo o sistema. Porque depois dos 12 apóstolos, do meio daquelas quase 3.000 almas que Pedro ganhou para Cristo, e aí um foi ganhando o outro, Jesus tirou muitos profetas, mestres, doutores e pregadores daquela multidão. E dentre eles tem até alguns discípulos de João Batista. Antipas foi o bispo da igreja de Pérgamo. O sistema todo corrompido. Aí Jesus disse para os cristãos, para o anjo, o representante da igreja: olha aí o que Jesus disse: eu sei onde tu habitas. Tu habitas aonde está o trono de Satanás. Aí ele diz: mas eu dou testemunho de Antipas, a minha fiel testemunha, que foi morto aonde Satanás habita. Aleluia. Policarpo, o bispo de Esmirna, esse homem, irmãos, tinha um testemunho tão forte que quando foram martirizar ele, colocaram ele dentro de uma fogueira, mas o fogo não queimou ele. E o fogo não quer queimar o homem. Então vamos matar ele à espada, dentro do fogo mesmo. Mas o fogo não quis queimá-lo. Aleluia! E aí, a outra realidade difícil de aceitar é que se servir a Cristo não nos custa nada, então não é a Cristo que estamos servindo. Aleluia! Jesus disse: olha como Jesus é: quem quiser vir após mim, renuncie, meu Deus, a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele diz: quem quiser após é atrás de Jesus. Ele está dizendo: vem com a tua cruz e você vai ver aonde eu vou colocar a minha cruz. Porque você não vai entrar no céu com a tua cruz. A tua cruz só vai até o Calvário. Mas ninguém pode ir à ascensão. Tem muitos que querem ascensão, que é só as promessas, mas se esquece do processo. O processo é o propósito. Lembra de José? Lembra de Jó? Lembra de Paulo? Lembra dos discípulos, dos profetas menores e maiores? Aí ele diz assim: ninguém vai à ascensão direto, sem passar pelo Getsemane e pelo Calvário. Para ir para a ascensão, tem que passar pelo Getsemane e pelo Calvário. Aleluia! Aleluia! Aí Samuel lá no Antigo Testamento profetizou para Saul, mas sem perceber que estava profetizando, ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Contextualizando para o Novo Testamento, ele quis dizer: é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar em vão no Calvário. No Getsemane, a minha vontade é esmagada pela vontade de Deus. Aleluia! E Paulo está dizendo: em tudo somos atribulados, mas não nos angustiamos a ponto de querer desistir.
perplexo. Ele fala, estamos perplexos, mas não desanimados, porque o Espírito da graça está sobre nós. Aí ele fala, perseguido, mas não desamparado, porque Jesus prometeu, não te deixarei órfão. Aleluia, aleluia. Aí ele diz, desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida do Senhor se manifeste também no nosso corpo. Aleluia, glória a Jesus. Agostinho de Hipona, um teólogo do século XX, ele disse, feristes-me com a tua palavra, por isso eu te amei. Aleluia. E esta é a segunda verdade difícil de aceitar, mas com a graça nós aceitaremos. Se servir a Cristo não me custa nada, não é a Cristo que eu estou servindo. Meu Deus. E aí, irmão, só vitória? Não, é tribulação. Eu fui pregar na igreja do Orquídea, pastor, e eu falei, e a irmã? A irmã pegou, me ensinou. Eu falei, só vitória? Ela falou, nada. Na benção, na prensa e na providência. Na benção, na prensa e na providência. Aleluia, glória a Deus. Paulo disse, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. Vai no YouTube, irmão, veja quanta chocarrice. Quanto evangelho de oba-oba. Não é este evangelho que Jesus nos chamou para viver. Aleluia. Irmãos, vocês não estão percebendo, irmãos, que está estreito demais para a igreja aqui? Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. A terceira verdade, para se aceitar com a graça de Deus, para se chegar ou alcançar a promessa, existe um processo no meio do caminho. Aleluia, glória a Jesus. E quando nós chegarmos no final, e aí nós vamos descobrir que nós temos experimentado a boa, diga comigo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Paulo, quando discursava na Galácia, ele disse, vamos ler, irmãos, por gentileza, lá no capítulo 6, no versículo 14 em diante, o capítulo 6 de Gálatas, versículo 14 ao 18. Ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim. Olha, irmãos, o que ele está falando. Ele está falando da crucificação de Cristo, da crucificação dele para o mundo. Aí ele diz assim, ó, ele fala da crucificação de Cristo, ele fala da crucificação dele para o mundo. Aí o verso 15 ele diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser é uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí no verso 17 ele fecha, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo os estígames, as marcas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo poderia dizer isso. Ele poderia dizer isso. Porque ele disse também, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Oh, Timóteo, só Lucas está comigo. Os obreiros da Ásia me abandonaram. Os obreiros da Ásia foram embora. Somente Lucas está comigo. Traze a capa que eu estou numa masmorra com frio. Amanhã eu vou morrer, Timóteo, mas eu quero ler. Traz os pergaminhos. Eu quero ler a Bíblia. Amanhã eu vou morrer. Irmãos, quem vai morrer, quem sabe que vai morrer amanhã, vai se preocupar em ler a Bíblia, irmão.
hora do brado do Calvário está consumado, aí ele contextualiza e diz: combati também, Jesus, o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Ele está dizendo na segunda carta aos Coríntios com isso. Ele diz assim, irmãos. Ele diz que a tribulação vai desenvolver a paciência. Não se prega isso, pode ver. Congresso se prega. E por isso que não tem mudança, pastor. Por isso que não tem batismo. Cadê os batismos? Cadê as curas? Você não tem sentido falta disso? Aí ele diz que a tribulação desenvolve a paciência. Um caminhoneiro falou para mim hoje: eu preciso de paciência. Eu falei: varão, não fala isso não. Tu quer paciência mesmo? Ele quer. Jesus vai te mandar a tribulação. Mas a gente, irmãos, nós não queremos, nós estamos acostumados só com a misericórdia da misericórdia. E Deus usa Joel e diz: agora mesmo. Ele não diz amanhã, a semana que vem. Ele diz: agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim. Com lágrimas, choro e pranto. Rasgai as vossas vestes. E não, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, sacerdotes. O coração. Aí ele faz uma promessa que o vinho, que representa, irmãos, a alegria. Ele faz uma promessa que o trigo, que representa a palavra. Ele faz uma promessa que o azeite vai ser restaurado, que representa o Espírito Santo dentro da igreja. Aleluia! Aleluia! A igreja primitiva, ela teve seus problemas, suas dificuldades, mas quanto mais ela passava por tribulações, mais ela crescia. Jesus, irmãos, permitiu a morte do primeiro mártir chamado Estevão, coroa. E ele pregou, olha só, irmãos, como um grande avivalista falou. Ele disse que o pregador verdadeiro tem que estar preparado para duas coisas: pregar e morrer. Mas a maioria não querem isso. A igreja primitiva, quando recebeu o impacto da descida do Espírito Santo, irmãos, Pedro foi o primeiro a se colocar de pé para pregar a palavra de Deus. Agora perceba o conteúdo, perceba o conteúdo, o sermão, o esboço que Pedro usou. Aleluia! Cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. E eu quero aqui contradizer o que ouvimos há muitos anos. Que o que antecede o arrebatamento é um grande avivamento. É não. É não. O que antecede o arrebatamento é uma grande apostasia. E o avivamento é individual. É individual. Eu não posso esperar por você. Você não pode esperar por mim. Continua perseverando, insistindo. E o que é perseverança? Perseverança é esperar com confiança, esperar com esperança, resistir e persistir através de momentos severos. Perseverança é esperar com esperança, resistir, persistir através de momentos severos. Meu Deus.
E quando você persevera, você dura mais do que o diabo. Aleluia. Deus, esta noite, Ele quer te fortalecer a tua estrutura espiritual. Aleluia, aleluia. Quem recebe essa palavra aqui, Jesus quer te preparar para enfrentar a luta. Mas tem uma coisa, você vai sair daqui dizendo como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, as ovelhas foram arrebatadas, no curral não há mais vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. E ele diz, versículo 19: Jeová, o meu Deus, aleluia, Ele fará os meus pés como os da corça. Eu subirei as montanhas, nenhum predador, nenhum cão, nenhum diabo vai me alcançar, porque os meus pés é como os pés da corça, e eu chegarei na montanha, levantarei a minha mão e glorificarei a Deus. Aleluia. Olá, sereva conde, emincho vara some conde reba. Aleluia, aleluia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Irmãos, e não tem vitória? Tem vitória. Aleluia. Está aqui ouvindo a palavra de Deus com saúde, já é uma grande vitória. O David gostaria de estar aqui conosco. Aleluia. Muitos irmãos que estão doentes gostariam de estar aqui conosco, mas nós estamos aqui ouvindo esta palavra, e Deus está te dizendo: eu te fortaleço hoje, eu fortaleço a tua alma, o teu espírito. Não deixe Satanás abaixar sua cabeça. Aleluia, porque Deus te diz esta noite: você é mais do que vencedor. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Oh, bendito seja o seu nome. O pastor nos autoriza a fazer o apelo, irmãos. Tem alguém conosco que não serve a Jesus, que não é crente e quer entregar sua alma a Jesus? Levante uma de suas mãos, queremos orar por você. Todos. Tem alguém conosco? Jesus hoje quer entrar na tua vida, na tua casa. Aleluia, aleluia. E Ele está te dizendo: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele está te chamando esta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Temos alguém, irmãos? Edson, me ajuda aí. Todos são de casa. Todos de casa. Permita-me, pastor, fazer uma oração. Pastor Luciano vai orar, meus irmãos. Vamos também estar orando pelo nosso irmão Romualdo e a irmã Deia, que estão completando 32 anos de casados. Vem aqui, minha irmã, vem aqui. Vem aqui, irmão Romualdo. Vamos orar pelos irmãos. Também estaremos orando pela irmã Elisângela, irmã Luiz, irmão Almir, irmã Terezinha, irmã Eliel, que dizimaram na casa do Senhor. Vamos orar por esses nomes, meus irmãos. Aleluia. Quantos mais precisam de oração? Glória. Quantos recebem a palavra de Deus, irmãos? Jesus está te dizendo: evangelho não é um campo florido, é um campo minado. Mas a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmã Miriam, fique em pé aí para me ajudar, irmã Miriam. Interceda por mim. Está com a criança, né? Fica sentada mesmo. Está dormindo? Isso. Estenda suas mãos para cá. Oremos. Senhor nosso Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, te conhecer ainda mais. Oh, meu Deus, que a graça que há em Cristo Jesus reine na nossa vida cristã, que nós possamos
está preparado para o dia de amanhã. Oh, meu Deus, não somente para as conquistas, mas também por tantas tribulações que passamos neste mundo. Os homens aqui mencionados, abençoados, os dizimistas que não se esquecem de tua obra. Meu Deus, teus filhos que completam, Senhor, 32 anos de casado, Romualdo, Ideia, Deus, com a imposição de mãos, abençoa-os poderosamente, e que em extensão toda a sua família também sejam alcançados com saúde e salvação, Pai. Leva-nos em paz. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu pastor. Maravilha do céu. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã é a nossa escala na sede. Tem